Agora eu quero chamar o Natan para trazer a palavra de hoje da série Oikonomia. Vamos orar aqui pela vida do Natan. Estende suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do Natan, pela dedicação dele no preparo da mensagem de hoje. Oramos para que o Senhor venha usá-lo para falar conosco, que o Senhor venha transbordar através da vida dele nos nossos corações. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para receber a porção da tua palavra, que ele dê continuidade nessa série com ousadia, coragem e acima de tudo com sensibilidade à tua voz, Senhor. Usa o teu filho nessa noite, enquanto nós estamos aqui para ouvir e interceder por ele, enquanto ele prega e carrega essa mensagem do céu até os nossos corações. É o que eu oro e te abençoo nessa noite. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Ainda no seu lugar aí, quero fazer mais uma oração de 2, 3 palavras aqui. Senhor, nós te pedimos para que qualquer bloqueio na nossa mente, qualquer distração seja quebrado agora no nome de Jesus. Que o nosso coração seja terra fértil, o meu inclusive. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor plante sementes, em nome de Jesus. Que não seja o Natan, mas o Senhor falando. Amém? Quem me conhece aqui sabe que eu contei minha história, acho que deve fazer uns 2 anos aqui. Sabe que eu tenho uma relação com esse prédio de longo prazo, né? Eu cresci mais ou menos aqui, né? Eu conheci a minha esposa aqui nesse prédio. E o que está acontecendo aqui, essa reforma, é de Deus, meu irmão. Não é um projeto do pastor Esas, não é um projeto do pastor César, não é um projeto da pastora Pamela. É um projeto de Deus. Você crê nisso? Amém? Então, eu sou muito grato por tudo que está acontecendo aqui, porque o Senhor está preparando, sabe, para que mais milagres, mais pessoas encontrem Jesus neste lugar, mais pessoas sejam restauradas, mais famílias sejam restauradas aqui, e eu creio, nós temos como valor excelência, não é de qualquer jeito, é com excelência, e é isso que está acontecendo aqui. Então eu sou muito grato por toda a provisão de Deus neste lugar e por tudo que está acontecendo aqui. Amém? Vocês sabem que a gente está numa série de finanças. E aí você pode pensar, lá vai falar de finanças na igreja de novo, né? Finanças não é um assunto secular. Sabia que na Bíblia, e a gente falou isso aqui no culto passado, né? Tem mais de 2.350 citações para dinheiro, finanças, recursos, administração. Jesus, Deus, leva isso muito a sério. Oração tem 500 citações, amor tem 400 citações, fé tem 500, todo junto não chega no número de coisas, de citações sobre finanças. Não falar é um erro, porque é importante para Deus, e Ele sabe que esse assunto mexe com a nossa confiança, mexe com a nossa identidade, mexe com a nossa segurança. E por isso que a gente está falando sobre finanças aqui. Infelizmente na igreja teve muito abuso, né? Sobre essa temática. E a gente fala aqui, né? Todo extremo é beira de abismo, né? Então a gente não pode ficar num extremo aqui do lado, que é o extremo da manipulação, né? Muitas vezes a gente já ouviu isso, infelizmente. Finanças ser falado do ponto de vista de manipulação, precisa de mais, menos, tal. Mas o outro extremo, ele é perigoso também, que é a fuga. Não falar, não vou mais citar nesse assunto, nem da igreja não se fala sobre isso. Não, na palavra de Deus tem mais citações do que outros assuntos muito importantes. Então a gente quer trazer luz da palavra, a gente quer luz da Bíblia sobre finanças. Não o que o Natan pensa, mas o que Deus pensa. Isso trazer libertação para os nossos corações e a nossa mente. Amém? Estão comigo nessa? Então a gente está numa série que fala sobre oikonomos. A série chama Oikonomia, está aqui atrás, né?
O economia é o quê? O economos é o quem? É o mordomo, é o administrador. Deus nos deu recursos, a gente fala dos 4 T's, Deus nos deu tempo, nos deu talentos, nos deu um corpo, né? É importante a gente cuidar disso, mas Deus nos deu um tesouro. Finanças, Deus deu recursos para mim e para você. Esses recursos não pertencem a nós, Ele é do dono de tudo, que é Deus, Criador dos céus e da terra. Mas Ele nos deu uma incumbência, administrar isso, fazer boa mordomia. Os recursos que Ele nos deu não são nossos, mas estão conosco nesse momento, para que a gente administre. A gente falou no último culto sobre Salmos 24, não sei quem lembra. Tudo que existe, né? Qual que é o conceito de tudo aqui? Tudo que existe pertence a Deus. Nada é nosso. Tudo que eu tenho e você tem pertence a Deus. Então o que é um bom mordomo sabe que o que tem não é seu, mas cuida e administra como se fosse. Um dia o Senhor volta e vai pedir contas, né? A gente falou da parábola dos talentos. O Senhor um dia volta e pergunta: o que você fez com aquilo que eu te dei? Né? Isso não é só dinheiro, não é só recursos. É o nosso corpo, é o nosso tempo. Como que a gente está empregando tudo isso? Agora, se nada é meu, eu vou dar um passo aqui. Por que é tão difícil compartilhar? Por que é tão difícil repartir? Porque quando Deus nos chama justamente para compartilhar, para dar, a gente pensa o que vai faltar para a gente. É tão difícil fazer isso. Hoje eu quero dar um passo adiante. Se nada é meu, por que eu não posso repartir? Quem governa o meu coração? E esse é o subtítulo de economia de hoje. Quem governa o nosso coração? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quem governa o seu coração, igreja? Quem governa o seu coração? Faça essa pergunta para você agora. A palavra de hoje é sobre senhorio. A palavra nos ensina uma coisa sobre dinheiro, não ensina? Que o dinheiro é o problema. Não. A palavra diz que a relação com o dinheiro é o problema. Né? Qual que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é neutro. O dinheiro é um instrumento. Você pode ser usado para o bem e para o mal. Ele não é a razão do problema. Agora, a relação com o dinheiro pode se tornar a raiz de todos os males. Então, Mateus 6, não precisa abrir não, diz, todo mundo conhece, né, esse versículo. 6:21, pois onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O que isso quer dizer? Onde você investe, aí que está o teu coração. Mas não é só dinheiro, é o teu tempo, a tua energia, né? Os teus pensamentos, a tua agenda, aonde você está investindo, aí está o teu coração. E aqui eu quero só mudar um pouco. O coração sempre vai ter um tesouro, né? O coração se inclina, ele não fica neutro. Aonde você está pondo o teu tempo, é onde está o teu coração. Ele se apega, ele se inclina. Esse é o primeiro ponto da palavra. O coração sempre vai ter um tesouro. Sempre vai ter um tesouro. Abre aí comigo em Mateus 6, a gente vai ler esse texto. Aproveitar e dar esse gole d'água. Mateus 6, 19. Está com a sua Bíblia aí. Vamos ler juntos. Já chegou? Quem chegou diz amém. Então tá bom. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6,21,
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está seu coração. Vamos pular agora para Mateus 6:24, está um pouquinho, 2 versículos para baixo. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui Jesus, né, no Sermão do Monte, aqui ele está confrontando o fato de que, às vezes no nosso discurso, Deus quem é o primeiro lugar? Deus é o primeiro lugar, né? Todo mundo fala isso, mas eventualmente o discurso está bonito, mas a nossa segurança está no dinheiro. E se faltar? E se faltar? E aqui é muito interessante, por que Deus coloca Deus e o dinheiro? É porque Jesus fala que vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podia ser servir a Deus e o futebol, né? Todo mundo aqui, seleção brasileira e tudo mais, tal. Não tá tão, tá fácil, não tá difícil não. Podia ser, vocês não podem servir a Deus e a luxúria. Ele fala o dinheiro. Por que ele cita o dinheiro aqui? Porque só o dinheiro promete coisas que só Deus pode dar. O dinheiro promete coisas que só Deus pode te dar. Se você tiver mais, aí você vai ter paz. Acumula um pouquinho mais, as pessoas vão te respeitar. Você vai ter mais valor. Você quer ter segurança no futuro? Acumule um pouquinho mais. O teu valor está enquanto você tem. Isso é o que o dinheiro fala. Isso que Mamon fala. O dinheiro promete segurança, mas ele não consegue entregar paz. O dinheiro promete identidade, mas ele não entrega filiação. O dinheiro promete controle, mas ele não pode vencer a fragilidade da vida. Ele promete felicidade, mas só funciona até o próximo desejo. Está entregando aqui, é momentâneo. Promete liberdade, mas escraviza quem serve o dinheiro. Promete pertencer, mas só te cerca de interesses. Ele promete proteger o teu futuro, mas ele não te entrega eternidade. Jesus compara aqui Deus e o dinheiro, porque é o dinheiro que está falando coisas que só Deus poderia falar para você. Muitas vezes quem está governando o nosso coração é Mamon, e a gente não percebe. O coração, né? Quem governa o teu coração? O coração sempre vai ter um tesouro. Deus fala de 2 senhores. É momento, igreja, da gente escolher quem governa o nosso coração. Deus te chama para obedecer, mas eu recuo, não posso perder. Deus chama para ajudar alguém, mas eu penso primeiro o que vai faltar para mim. Deus te chama para simplificar, mas eu sigo comprando para sustentar uma imagem. Deixa Deus te dizer quem você é. E você é o filho amado, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o Filho dele. O Filho dele por nós. Ele te ama muito. Ele te ama muito, mas Ele quer uma coisa, Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração. E aqui de novo, finanças. Eu não estou falando sobre finanças para falar, nossa, precisamos terminar a obra e tudo mais. É porque esse trono não é de Mamon, é de Deus. Esse trono do teu coração, quem deve ocupar é Deus, porque Ele te dá palavras de vida eterna, né? Ele vai além, Ele pode trazer cura, restauração, Ele pode mudar qualquer situação, não é o dinheiro. Amém? Isso me lembra uma música. Quem conhece essa música aqui, ó? Eu vou citar, aí eu vou ver se a gente conhece. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais que 1000 tesouros, eu te quero mais do que a minha vida. Quem conhece essa música aqui?
Então tá bom, então a gente vai cantar. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais 1000 tesouros, eu te quero mais do que a minha vida. 3 pessoas conhecem a música. Ó o refrão. Tu és a porção da minha herança, tu és o bem maior pra mim, o meu coração não pode mais viver sem tu. O nosso tesouro é Jesus. O meu tesouro é Jesus. Eu quero Ele mais do que o ouro, mais do que 1000 tesouros. Não tem nada que esse mundo possa me entregar que vale mais do que Jesus. E aí eu chego no segundo ponto. Jesus toca no dinheiro porque Ele quer teu coração. E aqui a gente vai comparar sobre 2 coisas. Olha, vocês que não me conhecem, né? Eu choro bastante, é normal, tá? É normal. E aí tem o ministério do lencinho aí, certo? Se tiver escorrendo alguma coisa, me avisa. Ai, Deus. Jesus toca no dinheiro porque Ele quer libertar o coração. E eu quero pôr em comparação aqui 2 histórias. A história de Lucas 18, uma história de Lucas 19. E como a gente não está há muito tempo aqui, porque hoje vai ser está sendo um culto diferente, eu vou ler para vocês, vou dar esse contexto, tá? O primeiro, que é Lucas 18, você pode anotar aí, é sobre o jovem rico. Quem conhece essa história aí, do jovem rico? Né? O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta, como eu hei de herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, guarda os mandamentos, né? Aí ele fala, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Ele era um homem exemplar, esse jovem rico. Tem algumas traduções que falam de um príncipe, né? E aí, Jesus fala o que para ele? Está lá em Lucas 18, 22, 23. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Como que ele respondeu? Ouvindo isso, ficou triste, porque era muito rico. E ele saiu. Jesus não está atrás do dinheiro desse homem. 0. Criador do universo. A Nova Jerusalém fala de ruas de ouro. Você acha que Jesus precisa disso? Não precisa. Criador do diamante, Criador dos céus e da terra, do universo. Né? Quem aqui já viu um pôr do sol que tirou o teu, né? Tirou o teu fôlego? Esse é o Deus que a gente serve. Ele é a origem de toda a criatividade, origem de todo recurso. Então Jesus não estava atrás do dinheiro daquele homem, da carteira daquele homem. Ele percebeu que na aparência esse homem tinha tudo, ele seguia todos os mandamentos, era bonitinho. Mas uma coisa faltava para ele. O dinheiro era Senhor. O dinheiro era Senhor da vida. Então Jesus tocou no dinheiro porque Ele queria libertar o coração. Quando Cristo encosta no tesouro, revela-se o Senhor. Há pessoas que obedecem a Deus até o ponto que a obediência começa a ameaçar a segurança. Essa é dura. Muitas vezes Deus nos chama para viver em ousadia, não só em recursos, nosso estilo de vida. Isso começa a ameaçar na sua segurança, e aí a gente descobre onde está o senhorio de Cristo. Do outro lado, eu quero comparar essa história com outra, do jovem rico com a história de Zaqueu, né? Também tem uma música, mas não vou cantar não, fiquem em paz. Zaqueu. Zaqueu é um homem rico, publicano. O que é o publicano? Cobrador de impostos, né?
E aí Jesus estava passando ali, acho que Jericó, onde que era? É, Jericó. E aí ele sobe numa árvore. Eu vou te dizer, para um homem rico, ele era de baixa estatura, né? Ele subiu na árvore para ver Jesus. Ele já começou se humilhando ali. Jesus para e fala: eu vou entrar na sua casa. Em Lucas 19, 8, 9, não precisa abrir também, eu vou ler, pode anotar aí, mas é Lucas 19, eu vou ler para você. Mas Zaqueu, quando Jesus estava na casa dele, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa. Jesus está preocupado com quanto Zaqueu vai dar. Jesus está zero preocupado com isso. Um coração regenerado não apenas para de roubar, ele não para de extorquir, ele aprende a restaurar. Ele não apenas deixa de explorar, ele começa a restituir. Quem é o Senhor do coração? Teve uma mudança drástica na vida de Zaqueu. Ele passou a ter um novo Senhor, que não eram as finanças, que não era o que ele tinha, já não importava mais. Ele falou: se eu roubei alguém, eu vou restituir 2 vezes, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, porque eu tenho um novo Senhor. Generosidade não compra salvação, meu irmão. Não é isso que está sendo falado aqui. Ele só evidencia que a salvação chegou na casa. Então generosidade não é um ato. Esse era o tema que eu ia falar originalmente aqui, mas Deus deu uma... Generosidade é consequência de quem é o Senhor do seu coração. A gente pode até ser generoso, a gente pode até dar e não amar, mas é impossível você amar e não dar. Eu cito de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu aquilo que é mais precioso. Eu choro. Eu choro porque eu penso no meu filho. Que é a coisa mais preciosa para mim? É o meu filho. Você consegue entender qual que é o relacionamento de Deus com Jesus? Eles são um. O quanto isso custou para Jesus? O quanto isso custou para Deus? Tá bom? Meu irmão, generosidade não compra salvação. O fruto não produz a raiz. A gente precisa mudar a raiz para que tenha um fruto diferente. Amém? Amém. Então aqui a gente tem de um lado um homem super respeitável. Vai embora triste, porque ele não consegue abrir mão. Do outro lado tem um homem publicamente quebrado. Quando Jesus transforma a sua vida, seu coração é transformado. O que me leva ao terceiro ponto: um coração transformado se torna generoso. Coração transformado se torna generoso. Quem entende quanto recebeu de Deus, passa a olhar os recursos, o tempo, as oportunidades de forma diferente. Quem entende que a graça é a maior, quem já recebeu isso não se importa com o que tem, porque o maior presente já foi dado. O maior presente já foi dado. Não é sobre quantidade, meu irmão. Quantidade importa pouco aqui. Lembra da viúva, né? O céu mede diferente. A viúva depositou 2 moedinhas, que é tudo que ela tinha. Jesus falou: ela deu mais que todos esses homens. A quantia dela era maior? Não era. Não importa a quantia. Para uns Deus deu muito mais, é mais responsabilidade.
Para uns Deus deu menos, mas para todos Ele deu recursos. Deu um corpo, deu tempo, deu talento, deu recursos financeiros. O que você está fazendo com o recurso que Ele te deu? Ali em 2 Coríntios 8, também não abre para a gente ganhar tempo aqui, mas pode anotar, se você estiver anotando. 2 Coríntios 8, de 1 a 5, Paulo está falando com a igreja de Coríntio. Ele fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Que interessante. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar na assistência dos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui é um contexto interessante. A igreja macedônia é uma igreja gentia, não é dos judeus, né? E no momento de grande fome, principalmente nas igrejas ali dos judeus, eles levantaram uma oferta. E aqui fala: eles tinham em abundância. Aí o que sobrou eles deram. Não. A palavra aqui fala o seguinte: no meio da mais severa tribulação, na extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Porque a generosidade não nasce da abundância da conta. Ela não nasce da abundância da minha carteira. Ela nasce da abundância da graça. Aqui fala que eles primeiro deram ao Senhor. Esse era o pensamento da igreja macedônia, que havia sido transformada. E não importa o que elas tinham, importa que elas podiam ser generosas mesmo assim. Porque o senhorio, quem governa o coração desses irmãos aqui é Jesus. E eles sabiam da graça que tinha abundado com eles. Quem eram eles para reter isso e não abençoar uma outra igreja? Então aqui fala de generosidade. O coração transformado é generoso. Então a pergunta fica: eu preciso reter para me sentir seguro? Não. O que o Senhor quer que eu faça com esse recurso, com esse tempo, com esse talento que o Senhor me deu? Essa é a boa mordomia e a boa administração. Generosidade também é amor extravagante. Acho que todos aqui conhecem a história de Maria de Betânia, né? Sabe quem que é a Maria? Foi aquela que quebrou o frasco de nardo, de perfume, aos pés de Jesus. Ela deu aquilo que era mais precioso dela. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Isso aqui está em João 12, versículo 3, se você quiser anotar aí. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era o perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa toda encheu-se com a fragrância do perfume. Maria, ela não age por cálculo frio. Vou aproveitar que Jesus está aqui, eu vou pegar aqui, vou quebrar meu frasco. É por entrega. Essa história me toca muito. É por entrega. Ela pegou aquilo que é mais precioso que ela tinha, custava mais, e ela entregou aos pés de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu não estou indicando para ninguém ser impulsivo aqui. Mordomia é responsabilidade. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre administração, gestão mesmo, um pouco mais prático. Mas diante da graça que Deus nos deu, eu entrego tudo. Entrego tudo, aquilo que é mais difícil, aquilo que estiver dominando meu coração, eu quero entregar. Um coração, às vezes, tem dificuldade de se abrir. Esse é o processo. Reconhecer que Deus é Senhor. Pegar aquilo que é mais precioso para você e entregar aos pés de Jesus.
tenho certeza que Ele vai te sustentar em cada etapa da tua vida. Ele vai te sustentar, Ele vai sustentar a tua família. Mas Jesus quer o nosso coração. E através da transformação do nosso coração, do senhorio de Cristo, a gente muda a nossa atitude. Um coração transformado se torna generoso. Assim como Maria, ela tinha Jesus como o rei do coração dela. E muitas vezes, essa impulsão, esse jogar tudo que eu tenho, vai trazer à tona a mesquinhez do outro. O que Judas fala? Nossa, E aqui eu não estou aqui só na crítica do Judas. O que ele fala? Ele fala, nossa, se pegasse todo esse perfume e vendesse, desse aos pobres, você podia ajudar muitos pobres. Então parece bonito, né? Às vezes a gente fala coisas lindas. A gente pode falar o que a gente quiser, né? Mas no final, o que está no coração dele? Mesquinhez. Jesus não governa o coração de Judas. Isso fica evidente. Ele depois vende Jesus por algumas moedas de prata. Maria de Betânia entrega aquilo que é mais precioso. Então a pergunta aqui fica: qual fruto eterno Deus quer produzir por meio daquilo que Ele confiou a você e a mim? A pergunta não é quão generoso você é. Generosidade é expressa de maneiras diferentes, certo? Uns mais, outros menos. Mas nenhum discípulo de Jesus como eu, como você, tem um coração fechado. Uma vez que a gente entende o que foi feito por nós, a gente ama, a gente entrega. Nossa relação com o dinheiro é diferente. Tira Mamão do trono do seu coração. Deixa Deus dar essa resposta. Deixa Deus te dar paz. Deixa Deus te mostrar que você é filho, que você foi escolhido. Eu quero terminar aqui com uma história. História de uma mulher chamada Olímpia de Constantinopla. Quem já ouviu falar de Olímpia aí? Aí, ó, uma pessoa, achei que ia ser zero. Vai, teve mais que uma aqui que levantaram a mão. Ela tinha tudo para viver uma vida de privilégio, marcada pela riqueza, posição social. Mas ela decidiu que tudo aquilo que estava nas mãos dela vai servir a Deus. Deixa eu te contar essa história aqui. O nome dela é Olímpia de Constantinopla. Olímpia nasceu por volta do século IV, em Constantinopla, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Ela fazia parte de uma família nobre, influente e muito rica. Desde cedo a sua vida estava cercada de privilégios, conexões e possibilidades. Mas sua história foi marcada por perdas. Ela perdeu o pai muito cedo. E ela herdou toda a grande fortuna do pai. Ela se casou, mas o marido dela também morreu. Muito luto. Ela ficou viúva pouco tempo depois, e ainda jovem, Olímpia se viu distante de uma realidade que mudaria o rumo da vida dela. Ela tinha nome, ela tinha posição, ela tinha riqueza, ela tinha liberdade. Ela podia decidir tudo o que ela ia fazer com tudo aquilo. Naquele contexto, o caminho natural para uma mulher seria casar-se novamente. Tinha muita gente de olho na fortuna dela. Ela podia preservar, fortalecer alianças políticas, manter o status que ela tinha, a posição, o conforto. Mas ela decidiu fazer algo diferente. Houve pressão sobre a vida dela. No mundo onde mulheres ricas eram só frutos de alianças e
alianças entre famílias e fortunas, mas então Olímpia escolheu um caminho diferente. Ela decidiu entregar sua vida para Deus. E aqui está o ponto mais forte da história. Ela não se tornou só generosa porque ela tinha muito. Ela entregou tudo que ela tinha para Deus. Ela não foi alguém que desprezou o recurso porque nunca os teve. Ela tinha fortuna, influência e posição, mas decidiu que nada disso governaria seu coração. Ela decidiu que ela nem se casaria mais. Ela se tornou uma diaconisa da igreja, essa igreja de Constantinopla. Seu serviço não era mais apenas simbólico. Ela se envolveu em obras de misericórdia. Cuidado com os pobres, apoio a viúvas, órfãos, hospitais, hospedarias, igrejas, comunidade cristã. Ela pegou tudo que ela tinha e falou: eu vou servir a igreja. Fontes antigas escrevem como uma mulher de grande generosidade, conhecida por dedicar sua fortuna ao cuidado dos necessitados e à obra da igreja. Ela mudou a história de muitas pessoas. Ela impactou a história da igreja. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Ela poderia ter usado toda essa riqueza para se proteger. Ela usou para acolher. Ela poderia ter usado a posição para se preservar. Ela usou para servir. Ela poderia ter usado a fortuna para construir um nome para ela. Mas ela decidiu pegar o que ela tinha e honrar Cristo. Essa generosidade de Olímpia não foi apenas bonita quando tudo está tudo bem. Ela sofreu realmente muita pressão, a ponto de se tornar perseguida. Ela não mudou quando ela foi perseguida. Ela foi exilada. Porque o dinheiro, o que ela tinha, não era isso que governava o coração dela. Era Jesus. Ele revela onde está a nossa segurança. Revela que às vezes a gente tem medo de perder. Revela que usamos o dinheiro para nos proteger. Revela que somos governados pelo dinheiro. Olímpia tinha muito, mas ela não era governada pelo que ela tinha. E essa é a pergunta que eu tenho para você essa noite. Quem governa teu coração? Pode se levantar? Eu ia pegar só uma coisa diferente hoje. Apesar do tema ser o mesmo, mas alguns dias atrás Deus me pegou de um jeito. Eu estava no quarto de um hotel e comecei a chorar, e você pode ver aqui que chorar não é difícil para mim, mas eu soluçava. É como se o Espírito Santo tivesse me falou: eu quero marcar pessoas esse domingo, não porque você é especial, Natan, porque eu quero tirar Mamon do trono. Eu quero falar de identidade, eu quero marcar pessoas. Eu quero ser senhor de vidas. E muitas vezes o nosso coração está preso em dinheiro, talvez, mas às vezes ele está preso em outras coisas. Às vezes são relacionamentos, às vezes é uma pessoa que é senhor do teu coração. Às vezes é o dinheiro, sim, às vezes é os recursos. Eu preciso ter isso aqui, porque isso vai me dar segurança. De novo, eu não estou pregando impulsividade, eu estou pregando responsabilidade, mordomia. Mas o que está ocupando o lugar de Deus no teu coração? Às vezes é a ansiedade, às vezes é o medo, às vezes é comparação, às vezes é o nosso trabalho. Vou jogar toda a minha força. Pensa aí um pouquinho. Como que é a tua agenda? Agenda é um jeito bom de ver o que está dominando o nosso coração, porque está dominando o nosso tempo. Está dedicando mais tempo para o quê? Às vezes é o tempo. O que está governando o teu coração? Salmo 139 fala sobre sondar. Deus, eu peço que o Senhor me sonde. Mostra em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho.
Enquanto a gente canta essa canção, eu gostaria que você deixasse o Espírito trabalhar, começasse a revelar o que está tomando o lugar de Deus nos nossos corações. O que está tomando o lugar de Deus no teu coração? Hoje é um dia de entrega. Hoje é um dia de entrega. Aquilo pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser ansiedade, pode ser relacionamentos, pode ser filhos, pode ser coisa boa. O que está no trono do teu coração? Deixa o Espírito Santo te sondar e começa a entregar enquanto a gente canta essa canção. Amém? Deus quer transformar a tua vida hoje, assim como Maria entregou aquilo que era mais precioso para ela. Era aquele jarro de perfume, todas as economias dela estavam ali. Ela pegou aquilo que é mais precioso, entregou aos pés de Jesus. O que é aquilo que é mais precioso para você? Entrega para Jesus agora. Deixa Ele tomar o trono do teu coração. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti, e eu quebro eu quebro meu vaso aos pés do meu amado, e eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado, e eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado, e eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Se você está sentindo agora, meu irmão, o Espírito Santo falando com você, te revelando as coisas que você precisa entregar, as coisas que estão tomando lugar. Às vezes é trabalho, às vezes é o medo da falta, às vezes é aquilo que está pegando a nossa mente na segunda-feira, sabe? Aqueles sentimentos, nossa, vai começar a segunda. Às vezes é isso que está atribulando o nosso coração. Eu sinto fortemente que essa é a noite de entrega. Eu sinto que há pessoas aqui que precisam entregar algo para Jesus, aos pés de Jesus, e deixar Jesus restaurar, deixar Jesus encher o seu copo de amor e da presença dEle. Ele entregou a vida dEle, Ele pagou o preço mais alto, o preço de sangue, pela minha e pela sua vida. Então, se tem algo, eu peço que você dê um passo. Se tem algo que você quer entregar essa noite, não precisa ser dinheiro não, pode ser um relacionamento, pode ser tempo,
algo que você quer entregar para Jesus, você precisa dar esse passo. Eu quero que você levante a tua mão, porque eu quero que alguém ore com você nessa noite. Se tem algo que você precisa entregar para Jesus hoje, se tem algo que você precisa entregar hoje, levanta a tua mão. Eu sinto que há algo que precisa entregue. Eu sinto que Deus quer marcar, Jesus quer marcar pessoas com o amor dele hoje. Sinto que Jesus quer marcar pessoas com o amor dele hoje. Enquanto a gente canta mais uma vez, entrega aos pés de Jesus a tua vida por completo. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Quebramos o vaso aos teus pés, deixamos tudo aos teus pés, Senhor, pois não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Pois não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, pois tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço e do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado.
deixa o que quiser falar. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez e deixa o que quiser falar. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. I've been coming to Brazil for 25 years now. Eu tenho vindo ao Brasil por 25 anos até aqui. And I believe that the river of God is getting ready to bust loose in Brazil. E eu acredito que o rio de Deus ele vai vir com força sobre o Brasil. There's a spiritual river that's being released. Tem rio espiritual que está sendo liberado. Rivers always come from a source. E o rio ele sempre vem de uma fonte. This river comes from heaven. E esse rio ele vem do céu. It's different than like a movement. Ele é diferente de movimento. And I believe God gave me this song about 5 months ago. E eu acredito que Deus ele me deu esse som por volta de 5 meses atrás. I think it's the last song we're going to do. It's called The River of Life. E esse som ele tem o nome de Rio da Vida, River of Life. And he woke me up at 3:41 in the morning. E o Senhor me acordou em mais ou menos umas 4:30 da madrugada. And in 3 hours, the whole song was done. E em 3 horas esse som ele estava pronto. And it's just one of those songs I feel, I don't usually say I got songs from heaven, but I think this one kind of came from heaven. E ele é dos sons que mais ou menos eu falo, esse som, normalmente esses sons não vêm do céu, mas esse é daqueles que eu falo, esse veio do céu. Till hostile tudo será tudo graça dígelo seguro la voz subir teus olhos eu vi o rio de vida do trono a jorrar, vi o que ali está, só a reinar. Eu vi a luz do mundo, cujo rastro venceu o sol. Espírito Santo no Senhor. Tu és além de todo hino, justamente errou. Tua glória sou. Vais repetir. Oh, deixa o voz subir, a luz dos teus olhos arder. Oh, eu vi o rio de vida do trono a jorrar. O que ali está, só a reinar. Eu vi a luz do mundo, cujo rosto venceu o sol.
Santo no Senhor. Eu que vivo para sempre. Eu que vivo para sempre. Eu que vivo para sempre. Eu que sejam bênção, honra, em glória e glória eternamente. Sejam bênção, honra, em glória e glória eternamente. Sejam bênção, honra, em glória e glória eternamente. Sejam bênção, honra, glória e glória eternamente. I saw the river of life flowing out from the throne. I saw the one who sits there alone. I saw the light of the world, whose face outshines the sun. I saw the dwelling place of the Holy One. Élevé au hill Shebir, du trône à Jorah. Io que ali está, sou a reinar. Él vi a luz do mundo, su rastro vencido o sol. Vi a mojado tu santo no Senhor. River flow right here, right now, Lord. Flua aqui agora, Flow in our midst, flua em nosso meio, bringing your healing, traga sua cura, bringing prosperity, Lord, traga prosperidade, Senhor, bringing unity, traga unidade, bringing cleansing. Cleanse this city, Lord. limpa essa cidade, Senhor. Amen. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Faz aqui, isso. Vou dar mais uma oportunidade. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Bom, que culto extraordinário, né? Que o Senhor possa abençoar você nessa semana. Que essa palavra possa ecoar durante a semana na sua vida. Que essa semente plantada através da vida do Natan nos nossos corações possa crescer essa semana e germinar.
né? Se você encontrar os pastores hoje aí, dê um abraço neles, bem apertado. Hoje é o dia do pastor. Parabéns aos nossos pastores. Amém. Eu acho que é a primeira vez que eu encerro o culto e eu sempre quis fazer isso, então eu vou fazer. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Dê um brado de vitória ao Senhor. Muito obrigado por ter ficado nessa live junto conosco. Foi uma alegria ter você e sua família conectados durante esse período em que nós estávamos aqui louvando, adorando, estávamos aqui recebendo uma porção da palavra de Deus. Eu quero te fazer um convite também. Se você quiser nos conhecer mais, nos procure nas redes sociais, @caminhosanto.jundiaí. Ou também, o dia que você estiver aqui pela cidade, vai ser uma alegria poder te conhecer, te dar um abraço, orar por você. Rua Eugênio Lacerda, número 75, todos os domingos, às 17 horas. Forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima live. Pois em breve virá.